dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semana Patriots. Aqui estamos em meio a reformas. Você pode até ouvir de repente. É o seguinte, aqui do lado aqui está neste momento sendo instalada a grama natural do Gillette Stadium, que vai ser utilizada em boa parte da temporada do New England Revolution, que é o time de futebol daqui, e também, mas principalmente da Copa do Mundo. Se bem que falta ainda a tal da licença lá, mas isso é um outro assunto. Semana Patriots número 89 está chegando. Eu estou aqui nos estúdios, no Gillette Stadium, com o Kawhi Marim. O Caio Morari está com a gente. Estamos agora, de fato, iniciando um ano novo. Outro dia eu falei aqui, feliz ano novo, tal, não sei o quê, mas para a NFL, eu aprendi isso esses dias. Quando termina o Combine, quando termina esse período que vem aí, a Free Agency, é quando a gente se considera em ano novo. Então eu vim de branco para celebrar este Réveillon do futebol americano. Tudo bem, Kawhi? Tudo bem, Conca, Caio, Pats Nation. Que nem se falou, ano novo agora, né? O ano veio e foi, Combine veio e foi. Agora a gente tá entrando nas deadlines de Free Agency e o draft e tudo mais que vem. Então, muita coisa por aí, né? Terminou, inclusive, nós estamos gravando isso na quarta-feira, dia 4 de março. Terminou ontem, terça, o período de franchise tag. Já vai ser o primeiro assunto aqui. Mas atenção, eu tenho uma convocação agora para você da Pets Nation. Este é, em 89 episódios, o programa mais seu do que de qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós. Eu já vou falar do Caio Morari também, não esqueci dele não. É que hoje ele tá online, ele não tá remoto aqui. O Caio tá lá, movimentando as ações para lá e para cá, tal, não sei quem, investindo na bolsa, tá, movimentando fazendo a dinheiro. economia mundial. Enquanto a gente tá falando de futebol, o Caio tá ganhando dinheiro. Mas é o seguinte, atenção, hoje é o dia, o programa mais seu do que nós. Porque é o seguinte, nós vamos hoje apresentar os indicados para o prêmio, ou os prêmios de melhores do ano do Patriots Brasil. Então é você da Pets Nation que vai escolher. Daqui a pouco eu vou contar de que jeito você vai escolher. Semana que vem nós vamos apresentar os ganhadores. 4 indicados por categoria. São 6 categorias, então hoje o programa promete, tem muita coisa por aí. Não é isso, senhor Caio Morari? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, fala Conca, Kawhi, Pats Nation. É um episódio muito especial, né? Acabou a temporada, temos os nossos favoritos, os nossos dark horses, e aí você vai ter que me ajudar na tradução, que eu não sei. Ovelha negra, né? É azarão, Dark Horse é azarão. É aquele que você não tá Então, esperando que pode exatamente. ganhar e ganha. É isso, né? E aí o voto é seu, né, Pats Nation? Então acho que isso é muito legal, né? E agora, como acabou de terminar o período de franchise tag, agora também tem outros jogadores que a gente pode falar até um pouquinho mais, né? Tem muitos jogadores que a Pats Nation gosta, como Alec Pierce, Trey Hendrickson, que estão livres do mercado, né? Então, assim, um episódio muito especial, mas eu acho que o mais legal mesmo vai ser próxima semana entender o voto da Pats Nation e vamos ver aí como é que vai acontecer, né? Essa premiação. Nossa, peraí, tem troféu, Conca? Você preparou um troféuzinho pra gente entregar pros jogadores? Essa parte de acessórios e Logística. tal é que esse cara aqui do lado. Aqui. A gente, inclusive, tava conversando. Olha que feio, eu acabei de ver no vídeo que eu tô tudo rasgado aqui. Eu tô fazendo mudança, gente. A gente tava conversando aqui com o Kawhi pra ver se a gente ganha ainda camisa nova. O novo ano, a camisa vai vir, ó. Dentro desses Mas próximos negócio episódios. de troféu, não sei. A gente pode, quando voltar, e eu até, acho que eu não falei na semana passada, mas o Vrabel até determinou uma data aí para as primeiras atividades que não são obrigatórias, acho que agora em abril. A gente pode ir lá nos caras e falar, você foi escolhido pelo Patriots Brasil como... Com certeza. Né? Não, cara, um momento legal pra gente fazer isso também seria no Media Day, quando a gente tem acesso a todos os jogadores, seria pós-draft. Eu creio que rola um troféuzinho, assim, alguma coisa. Tá bom, fica aqui a ideia. Mas é o que eu tava dizendo, gente. Você da Pets Nation é que vai votar. É claro, eu até falei aqui na nossa reunião, falei, gente, nós não vamos votar. A gente só vai trazer números, fatos, mas é claro que a gente, de alguma maneira, vai influenciar, mas a escolha é de você. A escolha é sua. A gente vai dizer aqui o que a gente pensa. A ideia não é falar categoria tal, pra mim esse tem que ganhar, pra mim esse tem que ganhar, mas a gente vai contar um pouco de histórias e de por que eles foram indicados. Qual foi o nosso critério para indicar. Então, daqui a pouco, não perca os nominees, os indicados. Aí, semana que vem é o dia da entrega.
Não sei se a gente tem que vir de gravata borboleta, tipo... Pô, seria como interessante. porque o Oscar tá chegando, certo? O Oscar é no outro final de semana. Pode ser a nossa versão, tipo um mini NFL Honors, só que mini Exatamente. Patriots Brasil Honors. Então, fica aqui. E o Conca tava bem elegante no NFL Honors, hein? Tá, Tava. você gostou? Não. Gravatinha, pá, todo elegante. Tinha que estar no Que nível noite, do hein? tapete, né? Que noite maravilhosa, que noite maravilhosa. Bom, é isso. Tá começando então o Semana Patriots 89. Você já deu o like, você já deixou comentário lá na parte final do programa também. Eu vou ler as mensagens que chegaram do último programa e que mais? E também falar a palavra. Semana passada foi pão de queijo. A galera tá indo mesmo até o fim, tô gostando demais. Antes de a gente apresentar aqui para vocês os indicados, vamos trazer notícias, porque não para. E aqui não vai parar como a gente prometeu. Vamos lá. Terminou na terça-feira o prazo para que as franquias colocassem a franchise tag. Acho que vale aqui, né, Caio? Todo ano a gente fala que a gente está dizendo para, às vezes para uma audiência nova, o que é a franchise tag. Você tem modelos de franchise tag, mas basicamente o time tem a prerrogativa de pegar um jogador e colocar uma tag. Tag, pensa assim, numa etiqueta, numa coisa para dizer assim, ninguém mexe nele. Você não pode ser negociado. Só que para isso você tem que pagar um valor também. Não é assim, você vai lá, você tem que comprometer parte do seu orçamento. Existe também a Transitional Tag, que é uma... que essa eu acho meio esquisita, eu não sei porque ela ainda existe, porque assim, teve um cara só, o Daniel Jones do Colts, que ganhou essa Transitional Tag, que é basicamente o seguinte, você tá tagueado, mas você pode experimentar o mercado. Só que se um time fizer uma oferta, eu, como o cara, no caso o Colts, colocou a tag, eu posso parear e ficar com você. É isso, né, Caio? É, isso aí. O que mais comum mesmo é o franchise tag, que é um tag de 1 ano, né? E aí impede que esse jogador vá e aí cada contrato depende, né, o valor desse tag. Mas então, acabou esse período, né? Então, grandes jogadores aí agora estão livres no mercado. Eu acabei de falar dois, né, na introduçãozinha ali, mas eu acho que o Patriots também, das opções ali dos 6, não tagueou ninguém, se eu não me Ninguém. engano. Então, assim, é um momento ali que os times olham para o seu cap space e pensam, né? Vale a pena eu estender ou um tag, melhor ir para o mercado, conseguimos achar outras opções. Então, tem que sentir o feeling do mercado e tentar fazer esses tags, né? O Patriots acabou não fazendo nenhum, mas sim, eu acho que o mais interessante é olhar os outros times. Quem não fez e quais são as opções agora no mercado. Eu acho que, se eu não me engano, o George Pickens, que talvez é o melhor recebedor desse mercado aí, também não foi tagueado pelos Cowboys. Foi. Ele foi tagueado? Foi, eu tenho a lista Então aqui. esquece. Só 6 jogadores. 6 jogadores. O George Pickens, dos Cowboys. O Kyle Pitts, tight end dos Falcons. O running back dos Jets, Breece Hall. E aliás, só 4 jogadores. E a transition tag no Daniel Jones por parte dos Colts. Essa escolha dos Colts libera o Alec Pierce pela primeira vez para entrar no mercado de free agents. A gente vai falar disso agora. Só para passar aqui para você também, Kawhi. Diga. 6 jogadores aqui em Foxborough estavam qualificados para receber a tag, mas o que se comentava era de que os Patriots não fariam. O segundo ano seguido que os Patriots não colocam a tag em ninguém. Mas pensando em jogadores que, portanto, agora entram, se não negociarem com os Patriots, eles estão na free agents, são Kalavian Chasen, Austin Hooper, Vederian Lowe, Tyler Mumford, Kyrie Stonga, e aqui tá complicada essa negociação. A gente fala disso daqui a pouco, e o Jalen Hawkins. Esses, teoricamente, poderiam ser tagueados, mas os Patriots falaram, não vamos taguear. Isso, pra mim, tem 2 interpretações. Significa que tem uma conversa boa adiantada, vai rolar a renovação, ou alguns desses aqui os Patriots já não contam mais. Cara, pra mim o que se destaca mais dentre todos esses nomes é o Kalavian Chasen, né? A gente sabe que ele é um jogador muito valioso esse ano e que se mostrou, né, como alguém que é uma parte essencial da nossa defesa. Sim. Então, eu espero que sim, as conversas aqui dentro estejam indo bem, mas, de novo, é aquela coisa que é meio incerta, né? Tem aqui essa incerteza. Mas pra mim, eu acho que o Kalavian Chasen e o Jalen Hawkins também são os 2 nomes mais
na minha opinião, importantes dentro dessas discussões. Já dando um spoiler, Caio Morari, eles são alguns dos nominees que nós vamos anunciar daqui a pouco. Mas e aí, eu acabei cortando um pouco sua linha de raciocínio, os Patriots então não escolhem não taguear ninguém, esses 6 eram possíveis, mas ao todo só 4 jogadores na liga toda, repito, George Pickens, Kyle Pitts, Breece Hall e o Daniel Jones foram tagueados. E faz sentido esses tags. E pro lado dos Patriots, parece que tá tendo muito interesse do mercado do K'Lavon Chaisson e no Tonga, como você falou, tá difícil a negociação porque tá tendo interesse da liga, né? Pelo ano que os 2 jogadores fizeram. Agora, tá tendo menos interesse do que esperado no Hawkins. Eu acho que muitos dos GMs não veem o Hawkins como um titular absoluto. Talvez um cara que fez um ano espetacular. E isso aí pode facilitar, caso o Patriots não consiga um safety melhor no draft, ou no draft não vai ter porque você tem que acabar desenvolvendo o jogador, mas na free agency facilita a renovação com o Hawkins, né? Então eu sei que do K'Lavon Chaisson pro Tonga tá difícil mesmo essa negociação porque tem bastante interesse no mercado. A questão do Tonga, o que me deixou preocupado é que foi o seguinte: tinha um acordo, tinha uma conversa, os Patriots estavam animados e, de repente, por parte do Tonga, do empresário, eles recuaram. Por que eles recuaram? Porque o cara tá ouvindo. Dinheiro. O cara tá ouvindo aí, peraí, esse valor a gente pode... E assim, faz parte do jogo, não vamos ser inocentes aqui, business, o cara tá valorizado, então... Mas assim, esse é um ponto de atenção. Sobre o Chaisson, o que se diz em torno da liga, eu até peguei aqui uma projeção feita por alguns executivos de maneira anônima, o valor de marketing dele vai estar entre 8 milhões e 11 milhões. Para você aí entender como ele está sendo valorizado, o último contrato dele do ano passado, que foi só de um ano, foi de 3 milhões a no máximo 5. Que aí tem gatilho, pode aumentar para cá, para lá. Então, assim, a gente tá falando de uma temporada que ele foi a breakout season dele, foi a temporada de desenvolvimento, de estouro, melhor dizendo, porque ele teve 10 sacks e meio, incluindo playoffs. Então ele tá valorizado, Kawhi. E muito além disso, só do desempenho dele em campo, tem a questão que o Patriots é o time que foi até o Super Bowl. E mesmo perdendo, eu acho que isso traz um valor a mais pro elenco inteiro, né? Que os GMs vão considerar nessa temporada. Alguém que chegou até lá. A cultura, tudo mais. Agora é um cara que jogou Super Bowl, né? Lembra quando o Patriots traz o Milton Williams? Vamos trazer alguém que foi campeão do Super Bowl. Agora você vai trazer um cara que jogou o Super Bowl. Por completo. Completo. E só lembrar também que ele só tem 26 anos, né? Então ele tá aí no auge da carreira dele. Total. Agora, eu vou falar desses 2 nomes que o Caio trouxe, pensando em alvo. Aliás, até importante, né, Kawhi? A gente aqui, antes de começar o programa, tava só se certificando. Oficialmente, a temporada de negociação, o Free Agents Period, período de agentes livres, agora eu tô me preocupando em traduzir tudo por conta do nosso ouvinte, nosso fã aqui do Semana Patriots, que pediu pra gente fazer isso e ele tá muito certo. Começa exatamente daqui a uma semana. De novo, nós estamos gravando isso no dia 4, dia 11, quarta-feira. Mas os times já são liberados para negociar a partir de segunda-feira, dia 9, ao meio-dia, hora aqui do leste, que vai ser 1 da tarde, hora de Brasília. Esse fim de semana, o horário mudando domingo. A gente muda o horário, a gente vai ficar 1 hora de distância. Assim, isso é o período legal para tempering. Você pode falar no ouvido, pagar um negócio, senta aqui, vamos conversar, o que você acha e tal. É um momento assim, vamos lá, dica de filme. Outro dia eu falei do filme, ano passado eu falei do filme Draft. Jerry Maguire, é um baita de um filme. Que vocês assistiram? Ainda não assisti. Vocês precisam assistir, cara. Jerry Maguire é um filmaço com o Tom Cruise, é antigo. Mas que mostra um jogador que estava em baixa, mostra período de negociação, aí tem a frase, show me the money, show me the money. Me mostra o dinheiro! Me mostra o dinheiro! É legal demais esse filme. Jerry Maguire é uma história real de um agente esportivo.
sai de uma grande empresa de agenciamento para ser ele próprio. É bem legal. Jerry Maguire, fica aqui a dica. Deixa eu voltar para o programa. 2 nomes, Alec Pierce e Trey Hendrickson, ganharam força nos bastidores porque não foram tagueados. O Trey Hendrickson, que é um pass rusher, um edge, lá de Cincinnati, basicamente já se despediu. Pelo jeito que ele tá falando, ele tá entendendo que chegou o momento, aos 31 anos, de ganhar um Super Bowl. A gente falou muito dele aqui em outras oportunidades. É até diferente do Max Crosby. Mas é caro. É caro. Max Crosby, a mesma coisa, é caro. O Alec Pierce, por sua vez, que é um wide receiver, ontem eu ouvi uma análise que eu roubei para mim na 98.5, a rádio de esportes aqui. Boston Sports Hub. Exato. Que é o seguinte, cara, vale mais a pena do que o A.J. Brown, eu acho, o Alec Pierce. Porque é o seguinte, pro Alec Pierce você não precisa dar pique. Ele não tem, e a partir do momento agora você tem que pagar. Você vai comprometer parte do cap, mas o Patriots tem espaço, os Patriots têm espaço. Com o A.J. Brown, você precisa negociar com os Eagles. Você precisa dar alguma coisa em troca para os Eagles. E pensando em capacidade, naquilo que ele pode ainda se tornar, eu gosto mais da ideia Alec Pierce do que A.J. Brown. Discorra, por favor, Caio Morari. Olha, o Alec Pierce é muito bom jogador. Ele teve uma média, para você ter uma ideia, em 47 recepções na temporada, ele teve 1.000 jardas, né? Ele quebrou essas 1.000 jardas, então ele teve uma média de 20 jardas por recepção. Ele é um alvo em profundidade, estica o campo, ele é um cara muito bom e, além disso, 6 TDs, né? Então, esse é o jogo dele. Agora, assim, dependendo do preço, o A.J. Brown tem 29 anos, ou 28 ou 29 anos. Só que o A.J. Brown, ele faz muito mais coisas do que o Alec Pierce. Eu acho que o Alec Pierce é muito bom em profundidade, só que o A.J. Brown é um jogador muito mais completo e eu não vejo o Alec Pierce se tornando um A.J. Brown com seus 29 anos. Tá? Então, assim, é a única diferença. Só uma coisa, Alec Pierce 25, A.J. Brown 28, tá? Vai lá, continua aí, só pra te colocar. Então, assim, com alguns aninhos a mais aí do A.J. Brown, eu sei que é um cara um pouquinho mais divo e tudo mais. Dependendo do que os Eagles querem, parece que eles querem muito. O Patriots saiu uma notícia que já foi atrás. Primeiro falou que era um pique de segunda rodada. Eu acho que não foi só isso, porque se fosse segunda rodada, pelo amor de Deus, vai né? buscar. Na hora. Então, assim, se não tiver nenhuma... não tem como negociar para o A.J. Brown. Tá muito caro, claro, vai atrás do Alec Pierce. Ele é um jogador em profundidade. Vai trazer exatamente o que a gente está pedindo, né? Um cara que é muito bom, um wide receiver que é muito bom em bolas em profundidade para o QB, que é o melhor da liga nesses tipos de lançamento. Então, mas comparar o A.J. Brown, eu acho que não dá em termos de jogador, em termos de talento. Calma aí. Eu desisto, cara. O Caio viu o vídeo ano passado do A.J. Brown recebendo a camisa do Tom Brady. Que ele fica legitimamente feliz. Pô, eu sou muito fã. Acabou, o Caio tá apaixonado pelo A.J. Brown. Não é por causa disso. O A.J. Brown é tipo o Pop Douglas pra mim, só que pro Caio, entendeu? É a mesma, agora entende. Exatamente. Mas assim... É que ele é muito bom jogador mesmo. Questão do A.J. Brown, eu tô mesmo na mesma linha que o Caio. Além de ele ser um jogador bom de profundidade, eu acho que ele também é um jogador elite quando vem a, tipo, yards after catch. Ele é aquele jogador que consegue fazer a jogada, pegar a bola e também... Cara, isso que eu falei, ele é mais versátil do que o Alec Pierce. Ele é um cara que vai pegar um livro no meio do jogo pra ficar lendo, mas a questão pra mim é personalidade. Você tem o A.J. Brown e você tem o Stephon Diggs no mesmo Eu duvido ele fazer isso. Será que dá? O Vrabel. Eu duvido ele pegar um livro no meio de jogo com o Vrabel. Duvido. Eu acho que o A.J. Brown é um cara que precisa de alguém como o Vrabel. Perdão. Eu acho a temporada do A.J. Brown foi muito... Eu ainda insisto que o Alec Pierce custa menos, no sentido de você não ter que abrir mão de picks, e tem 25 anos. Mas aí entra a questão de desenvolvimento também. Tipo, ele não tendo tanto talento quanto o A.J. Brown, ele vai estar entrando num sistema do Mike Vrabel. Então, eu acho que ele entra melhor. Que vai poder desenvolver.
Mas não adianta, o Caio tá apaixonado Não pelo é, A.J. Brown, eu não torce tô pros falando. Patriots. Se o preço for certo, eu prefiro fazer uma troca com o Eagles. Mas se não, o Alec Pierce é um ótimo jogador e caberia muito bem nesse time. Seria mais barato com certeza. E você teria mais picks, o salário dele não vai ser tão alto. Bom, 25 a 30 mil que eles estão especulando. Milhões, né? Milhões. Milhões. Então não chega a ser tão alto como o do A.J. Brown, mas assim, você não é o mesmo jogador. Eu acho que jogador por jogador não tem como comparar. Perfeito. Ó, Justo. obviamente que você aí, que tá no episódio mais interativo, que você vai votar daqui a pouco nos melhores do ano, entra aqui na discussão. A.J. Brown, Alec Pierce, tá? Não vai dizer os dois. Também não é. Eu só continuo achando, pulguinha atrás da orelha, jornalista. Eu tô achando que o Stephon Diggs não vai ficar. Tô com essa impressão. Você viu as redes sociais dele? Não pra entrar em Não polêmica vi, também? não vi. O que ele fez? Ele deletou todos os posts dele do feed inteiro Então. e deletou a foto de imagem, então... Eu não sei, cara. Alguma coisa me diz... Mas tudo bem. Só uma coisa, pra terminar esse assunto aqui. Eu tô trazendo, e é o que a gente faz aqui toda semana, no Semana Patriots. A gente se aprofunda nas notícias e vai muito aos beat reporters, que são os caras que acompanham o dia a dia. E alguns eu confio mais do que outros, né? Tem muito carnaval, tem muita especulação, mas tem alguns caras que a gente confia. Tem um cara que é desse tamanho assim, ó. Que o dia que eu vi ele de perto aqui na sala de imprensa, eu falei pro Caio, falei, ó, esse é o cara da ESPN. Não é porque eu trabalho na ESPN também, não, tá? Que é o Mike Reis. Eu acho que é assim que fala o nome dele. O brabo tem nome. O bravo tem nome. Não sei se é Mike Mike Reis. Reis, Mike Reis. Mike Reese. Reis. Perfeito. Você gosta dele também? Curto muito. Ele tem, eu gosto, ele tem credibilidade. Ele passou esse período lá no Combine em Indianápolis conversando. E a conversa, gente, como jornalista aqui posso dizer, ela não é só on. Ela é no café, ela é no approach. O Mike Reis entende que, ou ele escreveu isso, tá na ESPN. Ele entende que os Patriots não estão com o espírito de que precisa de um jogador para voltar para o Super Bowl. E ele usa até a comparação do Micah Parsons. Mais ou menos o que o Green Bay Packers fez. Cara, a gente precisa desse cara aqui. Vamos dar tudo que a gente tem, porque se a gente trouxer esse um cara... O que ele quer dizer com isso? Ele entende que os Patriots vão priorizar, vou usar a tua palavra agora, desenvolvimento do que splash moves. Vai trazer um baita de um jogador, porque daí vai fazer barulho. Que a linha de raciocínio do Mike Vrabel foi muito nesse sentido. Agora, pode ser disfarce? Pode ser. Pode ser disfarce. Pra não chegar no mercado, eu tô sabendo que você tá querendo comprar, então vou pôr o preço em cima. Pode ser, mas essa é a impressão dele. Ele cita, inclusive, Caio, que o Vrabel disse, aspas, o draft pode ser uma marca para o time, já que nós temos 11 seleções. 11 seleções. Ele também repetiu a importância de desenvolver jogadores jovens que já estão no elenco. E ele citou nominalmente o Kyle Williams, falando que esse segundo ano que ele está animado para ver ele crescer. Então ele já está entendendo que o cara vai crescer. Então, essa é a interpretação do Mike Reis, entendendo, Caio, de que os Patriots significa então que não vai trazer o A.J. Brown, o Max Crosby, o Hendrickson ou até mesmo o Alec Pierce? Não sei. Mas ele acha que o movimento dos Patriots agora vai ser muito mais no draft do que propriamente numa grande movimentação. Eu acho que isso é uma análise muito equilibrada do próprio Vrabel, analisando o time dele, os jogadores que provavelmente vão sair e o que tem no mercado, né? E eu acho que todos os melhores times sabem trazer jogadores pontuais do mercado e desenvolver jogadores do draft. Você não somente se torna um bom time, um time competitivo no free agency. É muito importante os drafts. Olha os últimos anos do Bill Belichick e os drafts que ele fez aqui, a situação que ele deixou o time, né? Porque não tinha jogadores sendo desenvolvidos aqui. Só que uma única coisa que eu penso é que o Patriots tem 40, mais ou menos, né, 40 milhões de dólares de cap. Vai sair alguns jogadores agora, vai abrir um pouquinho mais, vai renovar com outros. Eu entendo isso. Só que você tem que gastar esse dinheiro, porque
começar a temporada, você tem mais 35, 20 milhões de cap, você não ganha nenhum prêmio de ter salvado o maior número de dinheiro, né? Então, assim, tem que ir atrás de jogadores no mercado também. Talvez fazer provavelmente o que o Colts fez com o Sauce Gardner, né? Como você falou também, o Micah Parsons. Eu acho que o Patriots não vai fazer isso. Eu acho que isso eu acho que é até bem sensato do time, entendendo que é um time muito novo e que chegou ali por conta de várias coisas, é claro que próprio mérito, mas que precisa ainda desenvolver peças. Então, assim, eu acho que é os dois. O ano passado, o Vrabel e seu time, Elliot Wolf, desculpa, eles fizeram um draft, assim, excepcional. Acho que foi um ótimo draft e Aham. tem que continuar. Esse ano também, de novo, tem que fazer as escolhas certas, trazer jogadores pontuais e continuar desenvolvendo. Me parece assim, Kawhi, que é muito mais pensando em longo prazo do que em um ano. Com certeza. Né? É cultura. É que o Caio também fala do negócio. Ano que vem você vai ter que dar dinheiro pro Drake May. Então é isso também. O ano que vem você vai comprometer o dinheiro porque você vai dar um contrato pro Drake May. Não só o Drake May, mas esse ano dá um contrato gigantesco pro Gonzo, né? Sim. Então tem outros jogadores em questão. Mas E essa aqui. aí, daqui 2 anos, você tem Gonzo com contrato gigante, Drake May com contrato gigante e o Milton Williams no finalzinho do contrato dele, né? É, Então você tem que pensar em termos de construir uma equipe, como é que você vai pagar todos esses caras e ter um time competitivo. Então tem um pouquinho disso, que essa janela ali tem mais um ano, né? De bastante cap, e às vezes você faz um big splash move agora, trazer um jogador excepcional, vamos tentar brigar mais um ano, tentar voltar pro Super Bowl. eu optaria também por a questão de desenvolver os jogadores mais novos. O que eu penso é que o ano passado o Patriots era um time aparentemente desconhecido, falando desses jogadores, sim, desse sim. elenco, onde o Vrabel entrando como um Acabamos de treinador. citar o Kelevel Chason. O Clavio Chason, mas entrando como um treinador de primeiro ano, ninguém sabia, era um time de 4-13. Eu acho que, de novo, exposição. Mas esse ano não é que ele tem mais algo a provar como treinador, eles já chegaram até o Super Bowl, então eu acho que essa questão de desenvolver, ele não precisa trazer aquela super peça para falar, que no ano passado o Milton Williams Aham. foi esse splash move. Ele não precisa per se trazer um jogador desse, desenvolver o que a gente já tem e seguir em frente. Eu vi, hoje também vindo pra cá, eu ouvi o nome do Jalen Phillips. Jalen Phillips era do Miami Dolphins e foi pros Eagles, né? No final da temporada, né? No meio da temporada passada, né? E eu vi alguém falando de que era um nome também pra ficar de olho aí e tal. Linebacker. Mas Bom, um diga. cara interessante também, que veio na mente agora, é tipo, caras como o Efton Chisholm, que não jogaram muito esse ano passado, mas tem talento e gostaria de ver no começo da temporada. E parece, falando também dos recebedores, parece que o Pop deu uma entrevista falando que até agora não chegaram, né, Conversas. conversas de renovação. E que ele quer. Então, que ele quer. Eu até falei pro Kawhi, como ele é super fã do Pop Douglas, que eu acho que ele é um dos candidatos a ser cortado esse ano. Eu creio que sim também. Dependendo do que vier. Mas olha só que coisa, né? A gente falava do Keishon Boutte ano passado. Keishon Boutte tá aqui nos nominees, daqui a pouco nós vamos chegar. É o próximo segmento. Mas o Keishon Boutte é um cara também que a gente falava até de poder ser cortado. Lembra que tinha muita gente de wide receiver? E foi um dos principais, se não o principal, né? Ficar de olho nisso. Só como curiosidade, o draft, nesse momento, eu falo nesse momento porque o Patriots pode negociar essa pick. O Patriots tem a pick de número 31. Ano passado foi a número 4, esse ano 31. E é a segunda vez na história, aliás, é a terceira vez na história que os Patriots vão escolher de número 31. Em 93 escolheu Chris Slade, um linebacker. E em 2018 os Patriots escolheram Sonny Michel. Sonny Michel, que fez o único touchdown do Super Bowl 53, que é o último Super Bowl dos Patriots. Só pra quem gosta de uma... Trivia, exato. fatos Com curiosos. o número 31. A partir de agora, meus amigos, e a gente vai continuar atualizando, tá? Convido você sempre a se ligar no Patriots Brasil, nos nossos perfis, nas redes sociais, porque tem sempre lá uma trivia, tem sempre lá uma informação, e a gente aqui dos Patriots Brasil também vai sempre te informar. Mas a partir de agora a gente vai anunciar para você os nominees.
os candidatos a vencedores de melhores do ano em 2025. Rufem os tambores. São 6 categorias. Vou anunciar as categorias. Calouro do ano, Rook of the Year. Defensive Player of the Year, jogador defensivo do ano. Offensive Player of the Year, famoso OPOI, o jogador ofensivo do ano. Aquisição do ano, Acquisition of the Year, contratação do ano. Qual foi esta contratação? Esse foi o que eu mais gostei de fazer. Comeback of the Year, jogador que teve uma volta, né? Que saiu das cinzas para renascer. E claro, o MVP. Essa pra mim é a mais barbada. Tem lá 4 candidatos, mas, né? Deixar que a Pats Nation o voto. Eu vou fazer o seguinte, pra gente combinar aqui, tá? Lembrando, a partir de agora, nós estamos colocando no ar o podcast. Fique ligado no Instagram, certo? Vai ser no Instagram. Sim. No YouTube dá pra fazer enquete também, não dá? Será? Dá, mas o Instagram é o vai ser Instagram a que vai nossa rolar. plataforma. Nós vamos fazer a votação pelo Instagram. Então é o seu voto que vai valer. Cuidado aí, que pode ver os caras aí pra zoar e apesar que todo mundo que tá indicado aqui merece, tá? Você vai escolher quais foram os melhores e semana que vem, num programa especial, com convidados, nós vamos apresentar os vencedores. Então eu quero combinar, Kawhi e Caio, com vocês o seguinte. Eu vou ler os indicados e eu vou ler uma linha de cada indicado. Por que ele está aqui? E aí vocês ficam à vontade, ao término desses 4 indicados, para falar. Não precisa falar dos 4, pode falar de um, pode falar de outro. Por que esse é o azarão, o Dark Horse? Por que esse é o favorito? Tá bom? Vamos fazer assim? Perfeito. Vamos nessa. Vamos lá. Começando a ordem, o calouro do ano. Candidato número 1, Will Campbell. Escolha de primeira rodada, a 4ª escolha geral do último draft. Começou imediatamente como left tackle, esteve nas primeiras semanas até na conversa de melhor calouro da temporada, sim, não se esqueçam disso. Eu estou falando da temporada inteira, regular e playoffs. Ah, mas ele foi muito mal no Super Bowl. Nós estamos falando da temporada como um todo. Em outubro de 2025, o Campbell estava entre os melhores tackles da liga, permitindo apenas 8 pressões nos seus 4 primeiros jogos. Candidato número 2, TreVeyon Henderson, arma ofensiva que foi chave no esquema de Mike Vrabel. Adquirido na 2ª rodada do draft, é apenas o 2º jogador na história da NFL a ter mais de um jogo, múltiplos jogos em uma temporada, com 2 touchdowns para mais de 50 jardas. Este foi TreVeyon Henderson. Craig Woodson liderou a defesa em snaps. De todo mundo da defesa, foi quem mais jogou. Calouro. 93,7% dos snaps ele estava em campo. 950 snaps na temporada inteira, né? Tá Foi vendo? algum número absurdo, assim. 79 tackles totais, 42 tackles individuais e um playoff muito bom, com 30 tackles e uma interceptação. Craig Woodson. E por fim, Kyle Williams, selecionado no 3º round, jogou apenas 31% dos snaps. Olha só, ele jogou pouco, mas teve 10 recepções na temporada regular. Teve média de mais de 20 jardas por recepção. 3 touchdowns, todos acima de 30 jardas. Tudo indica que, e quem falou isso foi o Mike Vrabel, que ele tem tudo para ter um 2º ano muito bom. Kyle Williams, Craig Woodson, TreVeyon Henderson, Will Campbell são os candidatos Caio Morari a calouro desta temporada. É merecido, eu acho que foi os calouros que mais jogaram, né? Eu acho que aqui você tem que pensar um pouquinho mais, que o Dark Horse, né? O azarão é o Will Campbell, com certeza, pelo playoffs que fez e também pela posição, pelo valor posicional, né? Positional value. Então, assim, se você tá pensando em votar pro Will Campbell, você também tem que pensar que a posição que ele joga é muito mais difícil do que todas as outras, né? Talvez safety também é uma que é de defesa, né? Uma posição muito difícil também, mas a temporada regular foram
foram só 5 sacks. Então, assim, eu acho que nesse voto do Campbell você tem que pensar um pouquinho antes de lesão. Claro que você tem que... É um fator, né? Os playoffs são um fator. O Travion Henderson sem o Stevenson foi onde ele brilhou, né? Naquele período que o Stevenson estava machucado, o Travion Henderson brilha 9 TDs para um calouro, assim, algo, né? Foi até candidato ao Rookie of the Year. Craig Woodson, acho que é o xodózinho de todo mundo depois dos playoffs, né? Então, é um cara muito sólido, excepcional. Acho que o Super Bowl dele, como o do Gonzo, assim, foi se não fosse o Gonzo, eu acho que ele seria o melhor em campo. E o Kyle Williams é um cara ali que fez um papel. Acho que talvez dos 4 aqui, ele tá um pouquinho atrás. Eu não quero influenciar voto de ninguém, mas é que Não, apareceu um pouquinho menos. Mas é natural. A gente tá aqui para trazer um pouco das nossas impressões, mas no final das contas, é a Pets Nation que vai decidir. O que o Caio tá dizendo, traduzindo sobre o Will Campbell, é aquilo que a gente falou a temporada toda. Pro Will Campbell ser destaque, ele não aparece. Se ele aparece, é porque dá problema. Então é difícil você dar um voto nele. Mas pode ser também um voto de confiança. Sim. Não, e a questão também que o Caio trouxe, a questão de como você joga na temporada regular versus nas playoffs, a gente sabe que tem jogador como o Edelman no passado, esse jogador que você pode contar em momentos de playoffs. Isso eu acho que vale um pouco no voto também. Agora, eu queria trazer um destaque, também não para influenciar, mas acho que um dos jogadores aqui, o Travion Henderson, a gente viu um jogador muito explosivo, um cara que teve um dos poucos rookies que teve 3 touchdowns em tipo um jogo só. Então, quando a Pats Nation estiver considerando os votos, gostaria também que eles pensassem em tipo brilhos em tipo um jogo só, sabe? Destaques de um jogo só. Se fosse troféu Mr. Simpatia, o Kyle Williams ganhava de longe aqui, né? Sim. Ele é muito legal, né? Ele é muito legal. O Craig Woodson, eu confesso que eu não me lembro de ter conversado com ele. O Will Campbell é aquele jeitão mais, né? Bravo, interior, Introvertido. Tal, não sei o quê. O Henderson, o Trevor Henderson, um cara muito inteligente, mas de simpatia. Bom, mas o voto não é de simpatia. O voto é de campo. É campo. O cara pode ser mala, mas é bom. Tem alguns aqui que vão aparecer. Atenção para os indicados para... Você viu que tá tudo dando corte, hein? Atenção para os indicados de defensor do ano, jogador defensivo da temporada. Primeiro candidato, o Milton Williams, chegou para ser o cara que ia trazer a experiência na posição. Acabou sendo fundamental para uma defesa que terminou na 4ª colocação em pontos sofridos. Na temporada regular, o Patriots teve uma média de 18,8 pontos sofridos por jogo. Trouxe também experiência de playoff e de título do Super Bowl. Milton Williams. Christian Gonzalez, em 2025, Gonzo teve um total de 69 tackles totais, 54 solos, 10 passes desviados em 14 jogos, sem contar um Super Bowl espetacular. Falamos dele mais cedo, Kalavian Chaisson teve a temporada de estouro em 2025 com os Patriots. 7 sacks e meio, 31 tackles, 2 fumbles forçados em 16 jogos. Se tornou um top edge rusher, liderando o time em sacks, pressões e tackles para perda de jardas. Tanto que está com um valor de mercado grande aí. Por fim, Anfernee Jennings liderou o time em tackles solo, né? Porque quando vai mais do que um num tackle, no caso aqui, ele sozinho. Também ficou em segundo em pressões para cima de QBs. Terminou a temporada com 78 tackles totais, 43 solos, 2 sacks e meio, 9 QB hits. Acertou um quarterback 9 vezes. Demonstrando também uma habilidade de elite para parar o jogo corrido. Anfernee Jennings, Kalavian Chaisson, Christian Gonzalez e Milton Williams, Caio Morari. Eu acho que o primeiro aí, o Milton Williams, o impacto dele dentro de campo, além de gerar muitas pressões, conseguir os seus sacks em momentos importantes, a presença dele dentro de campo foi, assim, algo muito interessante. Com ele dentro de campo, só teve um
corredor que teve mais de 52 jardas, que foi no Super Bowl, né? Tirando isso, quando ele estava em campo antes da lesão dele, não conseguiam correr nos Patriots, nenhum corredor individual conseguiu ter uma marca acima de 52 jardas. Então, assim, o impacto dele em campo é algo impressionante e ele foi pago para isso. O Christian Gonzalez, eu acho que o Super Bowl aqui fica em mente, né? Talvez um dos melhores showings, um dos melhores jogos de um cornerback no Super Bowl que eu consigo lembrar recentemente. Ele foi o destaque do time pelas jogadas que ele fez e ele tem isso, né? E esse ano ele jogou um pouquinho diferente, um pouquinho mais na dele. O Vrabel não pediu para ele fazer muito à sombra, mas aí quando teve que fazer isso no GSN, ele brilhou no Super Bowl. Eu acho que é um cara... Esse é o voto mais difícil, né? Porque agora você fala de K'Lavon Chaisson, né? E o K'Lavon Chaisson esse ano teve 10 sacks. Antes disso, na carreira dele toda, foram 10 sacks. O Conca falou do valor de mercado dele, que mudou tanto esse ano. Então, é um cara que também foi muito importante no melhor pass rush em termos de números e também, né, dentro de campo que a gente vê do K'Lavon Chaisson. É um cara que apareceu do nada, eu acho que ninguém esperava isso. E o Anfernee Jennings também, como o K'Lavon Chaisson, é um cara que está nos Patriots há bastante tempo e também teve a melhor temporada dele. Então, foram caras que foram muito importantes na pressão. E você vê que 3 dos 4 aqui são jogadores de linha defensiva, né? Eu acho que mostrando o trabalho que foi feito dessa linha defensiva esse ano. Então o Dark Horse é o Anfernee Jennings aqui? Se pá, eu colocaria, mas também acho que vale considerar pontos diferentes. Tipo, você vai basear seu voto numa questão de alguém ser, como que fala? Stable, ou uma presença estável como o Milton Williams. Você vai basear o voto em uma questão de, tipo, breakout year, que né, a gente falou do K'Lavon Chaisson. Ou você vai basear sua decisão em algo como o jogo of a lifetime sendo o jogo do Gonzo no Super Bowl? Porque pra mim os 4, jogador, na verdade... Até como curiosidade, pra quem joga Madden, o Gonzo é o jogador mais... É o melhor jogador dos Patriots. O melhor corner, não é? Não, o maior overall. É a maior nota lá do... Não é nota a palavra, mas enfim. Quando o cara, ranking do cara. Ele é o maior dos Patriots. Mas assim, eu acho que os 4 são muito talentosos. E vai meio que baseado do que o torcedor tá querendo ali, né? Chupa essa manga aí, meu amigo. Você acha que é fácil? Difícil. Ó, eu vou apresentar agora pra vocês os indicados ao prêmio de melhor jogador ofensivo do ano. Eu tenho que começar já fazendo uma explicação. O Drake May não está entre os indicados. Porque, no meu critério, o Drake May, ele é indicado ao MVP. E pra mim, até barbada no troféu de MVP. Mas assim, não dá pra... vamos partir do princípio, pra falar em linhas claras. O jogador ofensivo da temporada dos Patriots foi o Drake May. Tirando o Drake May, que naturalmente porque o Drake May teve papo de MVP da temporada, MVP entre todos os 32 times. Por isso que eu não quis colocar ele aqui na votação de jogador ofensivo do ano, tá? Mas pra mim é óbvio que ele é o jogador. Além do Drake May, os indicados para prêmio de jogador ofensivo do ano são Stephon Diggs, 85 recepções, 1.013 jardas recebidas, voltou a ter uma temporada de 1.000 jardas, 4 touchdowns. Acima de tudo, Stephon Diggs foi o cara que criou o slogan dos Patriots neste ano. We are we got, we are we need. Stephon Diggs, candidato número 1. Candidato número 2, Mac Hollins. Também chegou para trazer experiência e se tornou um alvo de confiança de Drake May, principalmente nos playoffs. 46 recepções, 550 jardas recebidas, 2 touchdowns em 15 jogos. Lembrando que ele chegou aí para injury reserve. Ramondre Stevenson também se tornou chave neste ano. Uma arma versátil, uma ameaça versátil dos Patriots. 130 carregadas, 603 jardas, 9 touchdowns, 14 jogos. Keyshawn Boutte, 33 recepções para 551 jardas, 6 touchdowns em 14 jogos. Se tornou a arma de bolas profundas do melhor quarterback lançando em bolas profundas nesse ano, que foi Drake May.
Sem contar o passe mais cinemático do ano também, né? De novo, né? É. Porque no ano passado, você lembra que nós escolhemos, né? Sim, Aliás, nós sim. vamos escolher depois, não ainda nesse, qual foi o touchdown do ano. Boa, bem Perfeito. lembrado. Ele teve média de 16,7 jardas por recepção. Keishon Boutte, Ramondre Stevenson, Mac Hollins e Stephon Diggs. Jogador ofensivo da temporada, aqui estão os candidatos, Caio. Começando com o Stephon Diggs, eu acho que não foi só dentro de campo, um pouquinho fora de campo também, né? Se esse ataque teve vida em certos momentos, é muito por conta do Stephon Diggs. O que ele traz, né? De energia, de aura, né? Primeira vez desde o Edelman, um recebedor dos Patriots ter mais de 1.000 jardas. Claro que ele não foi tão bem, eu digo, teve seus momentos no playoffs. Eu acho que talvez o torcedor esperava um pouquinho mais dele, mas a temporada dele foi boa, né? 1.000 jardas é para poucos, principalmente voltando da lesão que ele teve. O Mac Hollins, ele é quem cresceu mais, na minha opinião, desses candidatos nos playoffs. Então, se você está pensando em playoffs, até Super Bowl, pelo que, né, tentando dar aquela remontada no jogo, você pensa em Mac Hollins. É um jogador que o Drake May adquiriu confiança ao decorrer da temporada. E o Ramondre Stevenson, para mim, ele é um jogador que teve um começo muito difícil. Isso, claro que é um fator num voto desse, mas do jeito que ele volta, ele tem até um período que ele se lesiona, mas não só, né, o Conca destacou aqui as jardas terrestres, mas as jardas aéreas. É uma válvula de escape para o Drake May em muitos momentos. Ele bloqueia como parece ali um tackle, às vezes, ajudando no bloqueio. Então, é um cara que, assim, ele é muito importante para esse time e foi muito importante para esse ataque. Quando ele estava em campo também, fala um pouquinho eu comparo um pouquinho com o Milton Williams, né? Quando o Stevenson está em campo, não tem a explosividade do TreVeyon Henderson, mas você sabe que em qualquer momento pode acontecer uma jogada, seja no ar, seja no bloqueio, ou seja na corrida. Então, um jogador muito, muito importante. E o Boutte não teve, né, as jardas do Stephon Diggs, mas teve o maior número de TDs em bolas em profundidade, com 70,6% de recepções em profundidade, também liderando a liga, e um rating de 152,6 quando o alvo em profundidade. Então, assim, é um cara que eu acho que não é necessariamente o ponto forte dele, essa bola em profundidade, mas ele casou muito bem com o Drake May e conseguiu números absurdos nesse tipo de jogada. Eu te diria, Kawhi, que é o mais difícil. Talvez seja o troféu mais difícil aqui pra gente escolher. Um deles. Eu diria também um outro ponto do Ramondre Stevenson. Cara, a evolução dele esse ano. Você olhava o Ramondre Stevenson no passado, a primeira palavra que vinha na mente é fumble. Uhum. Esse ano E ele começou o ano assim. Começou assim. Então, pra ter esse turn-on pra mim, eu acho que é um ponto muito valioso no Tanto jogador. que ele vai estar no Comeback of the Year, mas vamos lá. Com certeza. Não, mas isso que eu tinha pra falar em relação ao Ramondre. Stephon Diggs também tem as questões extra-campo, fora do campo, mas diria que dentro aqui ele solidificou a cultura, não só o slogan, mas, sabe, todas as outras coisas assim dentro do locker room e uma bela presença. É difícil não misturar, mas esse é o exercício nosso. Mesmo as questões fora, não é nem isso, mas eu digo assim, o Super Bowl do Stephon Diggs, aquela coisa que pra mim ficou muito ruim dele comemorando durante o garbage time, como se os Patriots estivessem ganhando o jogo. A história de que brigou com a esposa, com a namorada, sei lá, antes do jogo, é difícil, mas a gente tem que olhar para a temporada. Tem que separar. Ele se tornou o símbolo do que foi o ano dos Patriots, através das palavras dele. Algo que ele não tinha em outros times. Ele se tornou um líder aqui. Com certeza. E assim, tipo, quando eu digo extra-campo, eu concordo com você. A gente tem que separar o que tá fora do Gillette Stadium com o que tá aqui dentro. Isso. Porém, quando você vai considerar um jogador, eu acho que você tem que também considerar a presença dele, que nem você falou, como líder ou... a influência de vestiário, personalidade no time também. Não só os números, porque e pode acho ter que ele uma diva ajudou que seja muito tóxica. E acho que ele ajudou muito os outros recebedores. Com certeza. Como veterano, ensinando os rookies, com certeza. Sim. Pra mim, é a categoria mais difícil aqui. Tá na sua mão aí, Pets Nation. E interessante que 3 deles são receivers também. Verdade. E assim, não coube aqui Hunter Henry, né? Não foi uma temporada ruim, mas não foi também uma temporada de... Caio? Não foi das melhores dele, não. Eu acho que
Mais ou menos, talvez o sistema novo do Josh McDaniels e também tem que bloquear bastante para ajudar a linha ofensiva. Então são alguns fatores aí, mas não foi. Eu acho que o Hunter Henry não merecia estar nessa lista esse ano. Vamos lá, para a categoria que eu adorei criar. É claro que eu me inspirei em outros prêmios que eu vi por aí, né? Mas que é a aquisição, a contratação do ano. Difícil também, porque foi um ano de muitos investimentos, principalmente na defesa. E se você olhar os nossos 4 candidatos, 3 são jogadores de defesa. Eu começo com o Milton Williams, ele aparece de novo na lista aqui dos indicados. Se tornou um líder e uma âncora defensiva para o time de 2025. Experiência vital, era campeão do Super Bowl com a equipe do Philadelphia Eagles, trouxe essa experiência para um time muito jovem. Como um jogador que custou 104 milhões de dólares, se tornou um líder pelo exemplo, também atuando como mentor de Christian Barmore e também de Will Campbell. Tem uma história aqui que ficou muito legal quando o Will Campbell se machuca. O Milton Williams se oferece para trazer até um equipamento que ele tinha para ajudar na recuperação, meio que para, calma, tá tudo certo. Então, Milton Williams aparece como candidato, principalmente por esse papel de mentor. Robert Spillane assinou por 3 anos com os Patriots, num deal que custou 33 milhões de dólares, e se tornou também um comunicador, um líder vocal da defesa, um comandante dentro do campo, teve problemas de lesão, mas teve um papel central para trabalhar com a defesa contra corridas e também em coberturas, em coverage. Carlton Davis, aqui entra também um pouco nessa categoria de ser uma experiência, um veterano, para ser o lado oposto de Christian Gonzalez. Conhecido pelo seu jogo mais físico e a habilidade de também marcar grandes recebedores, ele teve 2 interceptações importantes nos playoffs de 2025. E por fim, o único jogador de sistema ofensivo, Morgan Moses. Também serviu, aliás eu falei uma bobagem, eu falei do Milton Williams com o Will Campbell, na verdade foi o Morgan Moses que trabalhou diretamente ali com o Will Campbell, o right tackle, né, que também acionou aí e trabalhou como um mentor para os jogadores mais jovens da linha ofensiva, como Will Campbell e Gerald Wilson, ajudando inclusive a criar técnicas de recuperação. Morgan Moses e não Milton Williams. Eu fiz essa confusão muito ao longo da temporada, mas estou falando aqui de Morgan Moses. Ele, Carlton Davis, Spillane, Milton Williams, os candidatos à contratação do ano, Caio Morari. Eu vou falar um pouquinho mais do Milton Williams, mas falando de valor de aquisição e o que ele devolveu, né, dentro de campo. E eu acho que ele, né, a contratação mais cara da história dos Patriots, eu acho que ele demonstrou isso dentro de campo. Teve um momento Se pagou, né? que ele Se pagou, né? Se pagou, Garantiu. exato. Então, assim, se ele tivesse tido um até um pouquinho pior, assim, você poderia falar assim, poxa, não valeu a pena. Então, para você ser a maior aquisição na história dos Patriots, e no final da temporada a gente tá falando, pô, valeu todo centavo, isso aí é muito impressionante do jogador, né? Dentro e fora de campo, o impacto dele foi visto de longe. O Spillane é um cara que, assim, quando tá em campo, eu acho que a defesa dos Patriots era outra também, né? Em termos de tackles certos, em termos de comunicação, ele que teve 2 interceptações no ano, um cara que é muito bom. O que atrapalhou a temporada dele, infelizmente, foi as lesões. Ele tentou jogar, né, no finalzinho da temporada, mas atrapalhou um pouquinho o ano dele. Mas, assim, em termos de aquisição, virou capitão, e ele foi um líder dessa defesa, eu acho que também foi uma ótima aquisição. E o Carlton Davis também é um cara que deu, acho que, um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais de tranquilidade para o Gonzo entrar nesse esquema, se adaptar. O McVrabel fala direto que no começo da temporada foi até um pouquinho difícil para o Gonzo encontrar, e o Carlton Davis foi muito importante para isso também, né? Então, para facilitar, além de fazer grandes jogadas, talvez a melhor interceptação do ano, a mais bonita, aquela que ele faz contra o CJ Stroud. Então, além de ser um cara muito importante, né, taticamente para esse esquema e facilitando a vida do Gonzo, é um muito bom jogador também. E o Morgan Moses, como você falou, mentor, mas também facilitando ali o lado direito da linha ofensiva, que foi a melhor, né, dos lados da linha ofensiva, com 2 veteranos, o Morgan Moses e o Michael Onwenu. Então, é outro jogador que foi uma ótima aquisição, não só
por ser um mentor, mas também um bom jogador. Eu tô pensando aqui com o Caio falando, eu não sei se teve uma contratação que foi ruim. Assim que você Não fala, teve. não valeu Não. nada. Não. Né? Cara, não vem nem mente o pra trabalho mim. foi muito bom de off-season. Todo mundo aí teve o seu destaque. Teve Assim, essa questão. o Harold Landry, eu acho que ele sofreu muito com lesão, talvez... Se né? esperava mais. Exato, mas ele sofreu muito com lesão, então não dá pra colocar a culpa toda nele. Mas assim, uma questão da hora também desses 4 aqui, eu diria que é a questão de liderança e mentoria, né? A Sim. gente vê que o elenco que a gente era muito novo e esses caras aqui trouxeram essa experiência pro pessoal do time. São caras são veteranos, né, na liga. Sim. Vamos lá, penúltima categoria. Estamos apresentando aqui os indicados para melhores do ano por Patriots Brasil. Semana que vem, você vai decidir. Nesses próximos dias, semana que vem, nós vamos anunciar os ganhadores aqui, tá? Com convidados especiais. A penúltima categoria fala em Comeback Player of the Year. Gosto também. O conceito de comeback, a própria NFL mudou muito no seu Honors, né? Geralmente, comeback era o cara machucou, no ano seguinte ele volta. Ela ampliou um pouco mais para histórias de jogadores que estavam lá esquecidos e de repente voltaram das cinzas. Então, a gente está usando o mesmo critério. O primeiro candidato não vem de lesão, mas vem do seu ano espetacular. Marcus Jones. Ano estrelar de Marcus Jones. Foi inclusive escolhido para o segundo time All-Pro dessa temporada. 65 tackles, 2 sacks, 3 interceptações e 2 touchdowns de retorno de punch. Tanto que no meio da temporada o Patriots deu um novo contrato para Marcus Jones. Este é um dos candidatos a Comeback of the Year. O outro volta a aparecer na lista de nominees. Stephon Diggs completou a sua história de retorno a partir do jogo da semana 4 contra o Buffalo Bills, quando voltava para um ex-time, e naquele jogo ele marca mais de 100 jardas pela primeira vez na temporada, e ali cria-se esse processo da liderança, de novo aqui citando We All We Got, We All We Need. Ramondre Stevenson, também em 2005, teve o seu arco da redenção. Começa a temporada com 2 fumbles, com lesão. Vem de uma temporada em que ele é o líder de fumbles da liga, mas termina, inclusive, tendo uma corrida de playoffs como um dos principais e mais confiáveis jogadores do New England Patriots. Por isso, uma temporada de comeback. Outro nome, e esse aqui é o mais comeback de todos, eu não quero influenciar seu voto. Literalmente. Esse é literalmente. Christian Barmore, esse cara quase morreu no ano passado. Ele quase morreu. Ele teve coágulo no sangue durante 2 momentos da temporada. Não se sabia se o Christian Barmore teria saúde para voltar a jogar. Ele voltou, jogou 17 jogos de temporada regular, só um que não. E aí aqui para mim é o asterisco dele. Ele teve problemas disciplinares. Esse um que ele começa sem ser titular é por questão disciplinar. Lembrando que em 2024 ele praticamente perdeu toda a temporada por conta desse coágulo no sangue. Foi liberado a partir de maio de 2025 e teve um recorde nesse ano de 29 tackles, 2 sacks durante a temporada. Christian Barmore, Ramondre Stevenson, Stephon Diggs e Marcus Jones são os candidatos de Comeback of the Year, Caio. Eu acho que o do Marcus Jones é mais em termos do que ele produziu dentro de campo, né? Um All-Pro. Acho que não tem nem o que debater como importante ele foi para essa secundária e também no Special Teams, né? O Marcus Jones é um jogador excepcional. O Diggs, voltando de lesão, uma temporada de 1.000 jardas, né? Tomando conta dessa posição de líder do ataque, né? Ele fez isso muito bem. O Stevenson, assim, em termos de jardas do ano passado para esse ano, ele teve mais ano passado, 800 jardas corridas, né? Só durante a temporada regular. Mas se você tivesse perguntado para mim, no finalzinho da temporada passada, se o Stevenson poderia ser cortado, eu diria que sim. Hoje já não. Então eu acho que isso aí, essa redenção do Stevenson, ele se tornando um cara super importante para esse ataque e solidificando, né, como o running back titular dessa equipe, eu acho que
para mim, eu acho que é algo muito impressionante, mostra a dedicação e o trabalho dele com o time, né? E o Christian Barmore, as coágulas, ele que nesse ano, incluindo os playoffs, ele foi o segundo maior, teve o segundo maior número de, ou porcentagem, né, de pressão nos jogadores com 13,6, né? Pressure rate, que seria o quê? Eu acho que taxa de pressões no QB adversário. Então, só atrás do Jeffrey Simmons. Então, ele é um jogador muito importante, ao lado do Milton Williams, ele claramente brilhou. Tem uns probleminhas aí, mas voltando do que ele, né, do problema de saúde que ele teve o ano passado, praticamente não jogou a temporada inteira, eu acho que também é muito impressionante. Eu só colocaria mais um ponto também na questão do Marcus Jones, a questão dele ser um jogador que brilhou em vários pontos, tipo, como que fala? Empatou o recorde do Edelman em relação a punt return touchdowns, então acho que eu consideraria também esse perigo dele no special teams, não só como jogador defensor. Ele que no ano passado chegou a jogar alguns snaps no ataque, esse ano isso não aconteceu. Sim. Mas no special teams ele se tornou uma ameaça de retorno e defensivamente também teve o seu papel com interceptações. Ele era aquele cara que era um problema no campo esse ano, tava em tudo quanto é lugar. Um problema bom, né? Problema Ou bom, problema outros, né? problema pro outro time, quer dizer. Ele, pra mim, assim, é o cara que você menos esperava e que mais apareceu. Eu acho que no ano passado a gente não falava de Marcus Jones aqui, não. Ele vai ser o cara, ele vai ser o destaque. Até como capitão também, eu acho que ele provou. Exato. E pra fechar, última categoria, MVP. Nesta categoria apresentamos 4 candidatos. Tem um favoritaço, né? Ele não podia ficar de fora. Drake May, temporada de MVP. Por um voto ele não foi MVP da temporada, da NFL. Perdeu para Matthew Stafford numa decisão. Teve um cara lá que votou no Justin Herbert, né? Tudo bem. Liderou a NFL em taxa de passes completos, em pontos estimados após passe e jardas por tentativa. Teve mais de 30 touchdowns passados e se tornou um jogador da franquia. Se tornou uma certeza. Este foi o ano de Drake May. Outros candidatos. E você está livre para escolher, tá? Você está livre. Stefon Diggs. Terceira indicação para Stefon Diggs. Desacreditado. Poucos times o fizeram oferta. Escolheu jogar pelo New England Patriots e voltou a se tornar protagonista. Voltou a ser tema nesta temporada. Foi também indicado ao prêmio Comeback of the Year do NFL Honors, né? Acabou não ganhando. O prêmio foi para o Christian McCaffrey. Christian Gonzalez já era um jogador de elite, mas se tornou nessa temporada, por méritos de Mike Vrabel, um líder de elite. Passou a se comunicar, passou a usar a inteligência daquilo que vê no campo para ajudar outros jogadores. Essa frase aqui é do Mike Vrabel, dizendo que ele, Gonzo, topou o desafio, porque ele é um cara muito introspectivo, tímido. Ele topou o desafio, se desafiou a ser líder. E é algo em andamento, que a gente vai ver muito agora no próximo ano. Keishan Boutte, depois de temporadas discretas, em 2023 ele era calor, 2024 com alguns sparks, algumas amostras, teve 2025 como o ano do seu breakout, seu ano de estouro, de explosão com os Patriots. Já trouxemos aqui 16,7 jardas por recepções, quarto na NFL entre todos os recebedores com pelo menos 20 recepções. Performances fortes, regulares, que também permaneceram nos playoffs. Na pós-temporada, o Keishan Boutte teve 8 recepções, 147 jardas e um touchdown em múltiplos jogos. Acho importante, de todas as categorias, Caio, a gente colocar os nominees, porque estar na discussão já é um grande prêmio. Aqui a barbada seria o Drake May, mas fique à vontade, sem influenciarmos a Pets Nation aqui, Caio Morari.
Eu não vou tentar influenciar, porque eu acho que tem um favoritaço aqui, né? Mas o que o Drake May fez o primeiro ano de calouro, o segundo ano é algo impressionante. Ele dobrou o número de jardas, dobrou o número de TDs e teve com mais jogos, né? Que ele não foi titular no comecinho da temporada ano passado, menos interceptações, né? Isso é durante a temporada regular. A gente sabe que os probleminhas de fumbles atrapalhou ele durante playoffs, não fez um ótimo playoffs, mas a importância dele para essa equipe e o legal é que a gente pode dizer que temos um QB, né? Pensando no draft agora, não temos que olhar QBs, isso, aquilo, outro. Eu acho que isso é o mais interessante, o mais importante para uma equipe que quer voltar a brigar para ganhar títulos. Então, assim, o que o Drake May fez dentro de campo, todos nós vimos. Então, não vou falar tudo isso, né? Ele foi candidato a MVP, pô. Então, assim, os playoffs dele não foram muito bem, mas o que ele fez no geral e o jogador que ele está se tornando é muito legal de acompanhar de perto e é muito legal de saber que a gente está nessa situação. O Stephon Diggs, Gonzalez e Buri a gente já falou um pouquinho, né? Mas jogadores super importantes, eu acho que são 4 estrelas aqui, né? Que esse time tem. May, Diggs, Gonzalez e o Buri. E eu tô muito interessante para 2 jogadores, né? O futuro, para continuar vendo o desenvolvimento do Gonzalez e do Buri para os próximos anos, mas eu acho que merecem estar nessa categoria aqui também, e o Diggs, óbvio, pelo que ele fez esse ano. Tô alinhado. Pra mim, a única coisa que eu adicionaria, e de novo, sem influenciar a Pats Nation, é que se o Super Bowl tivesse sido ganho, essa conversa aqui de MVP dentre esses 4 seria unânime pra gente sabe quem, né? Sim. Então, eu acho que é quase unânime aqui, mas acho que é importante a gente mostrar outros indicados e de novo, o Drake May facilmente também, para mim, levaria o prêmio de jogador ofensivo sim. aqui da temporada, mas a gente quis variar, mostrar. Eu acho assim, no geral, quando eu estava fazendo esse material, a percepção, o sentimento que eu fiquei o Patriots montou um grupo muito bom. Muito. Porque, ao mesmo tempo que, eu acabei de falar aqui, nas contratações, não teve ninguém que você fala, pô, mas isso aqui foi mal, hein? Putz, dinheiro mal pago, não sei o quê, não teve. Nos calouros, o Andy Borregales poderia ter tido uma temporada mais sólida para estar entre os indicados. Não foi. Mas também não foi ruim. Acho que ele que não comprometeu. Não comprometeu, exato. Acho que ainda vai ter uma coisa para... Mas você entende? Você não teve um jogador assim que você fala, cara... Acho que o Pop, a gente falou aqui outro dia, foi mais discreto do que a gente próprio esperava. Acabei de falar do Hunter Henry, mas mesmo assim nós estamos fazendo um corte alto de um time que foi pro Super Bowl. Com certeza. E assim, eu acho também a questão de... Até os jogos feios, quando precisava ganhar, sempre tinha alguém que, tipo, step up to the play, né? Aquela questão de, tipo, fazer jogadas diferentes, brilhar de uma certa forma. Então... Cada jogador, eu diria que teve um destaque diferente em algum momento da temporada. Não teve ninguém que foi despassado, assim. Bom, então a partir de agora está no seu clique aí. Pode colocar nos comentários, mas assim, em termos pra gente ter um critério e uma forma de contabilizar, os votos vão ser os do Instagram, tá? Semana que vem a gente vai voltar aqui no próximo episódio 90, redondo. Estamos chegando à marca dos 100 episódios aí no Semana Patriots. Nós vamos anunciar os ganhadores, tá bom? De terno e gravata. Terno e gravata? Vamos ver. Pode ser. Vamos ver. Quero fechar esse Semana Patriots agradecendo o seu clique, a sua audiência aqui também, não só nas plataformas de áudio, mas na nossa Rádio USA, lendo os comentários do último episódio, tá? Para que a gente possa fechar mesmo. E hoje nós vamos no limite do estúdio de novo, hein? No limite. Que legal, programa longo, programa legal aqui. Vamos lá, Lord Winchester. Wide receiver, tight end, edge e pão de queijo é tudo que precisamos na próxima temporada. Go Pets. Lembrando que pão de queijo era a palavra... Chave. Bruno Quadros, pão de queijo. Fazendo um bom draft e trazendo jogadores de impacto imediato na Free Agents. Sem dúvida faremos uma boa temporada. Luke Skywalker. Que a força esteja com você, Luke. Sinto muito pelo Campbell. Vocês dois não pegaram a referência Star Wars, né? Incrível, não. Cara. Como vocês falham na cultura pop, cara. O cara se chama Luke Skywalker. Eu não li o nome do cara. May the Force be with you.
Não, isso aí eu entendi. Eu também tenho. Tá bom. Sinto muito pelo Campbell, mas servir o Drake May numa bandeja em cada uma das jogadas nos playoffs, pra mim, não tem perdão. Tá bravo com o Campbell. Valeu, Luke. Wellington, passando pra passar o ponto no episódio. Pão, pão, pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Essa música eu conheço. É bom demais, isso aí. Pão de queijo. Jorge Limatos. Pão de queijo. Nosso resumo sobre os Patriots de respeito. Go Pats. Darcio Júnior. Pão de queijo. Bada. Pão de quê? Pão de queijo. Márcio Leitão. Pão de queijo. Fico imaginando a galera ouvindo a gente aqui, não entendendo nada. André Anjos. Obrigado por deixar a Pets Nation informada. Pode usar as expressões em inglês. É muito massa quando fazem isso. Gosto muito de ouvir as expressões que usam aí, mas entendo que é justo ser traduzido para quem não gosta. Valeu, André. Sobre o A.J. Brown, eu trocaria pela primeira e pela quarta rodada de 2026. Precisamos ter um playmaker como ele. Go Pats. Tá alinhado com o que pensa o Caio Morari. O Matheus Miranda diz que o Concepcion é tipo o Kyle Williams, que eu falei de alguns prospectos no draft. Ele falou que não acha viável ter 2 wide receivers de mesmo estilo e valor no draft. O Matheus também falou uma coisa aqui sobre o A.J. Brown. Ele falou, eu tenho uma visão de futebol bem definida. Se você é bom, eu quero no meu time. A.J. Brown pode estar mais velho, pode não ser mais aquele wide receiver top 5, mas de longe é melhor que todos os recebedores dos Pats. É melhor que todos os recebedores que chegarão no Free Agents. E muito mais do que todos os recebedores que o time pode conseguir na posição 31. Não consigo compreender como isso pode ser descartável para o time. Eu prefiro ter um vestiário de campeão que um vestiário love and peace. Matheus, eu tendo a concordar, mas acho que é mais fácil na teoria do que na prática. Se você tem muita diva, você tem problema e você não ganha título. Eu penso assim. Mas, respeito aqui a sua opinião, falamos bastante de A.J. Brown. Não que o A.J. Brown também seja um grande problema, um jogador... O problema são essas coisinhas de ir pra rede social pra brigar com o Nick Sirianni. Chato. Mas ninguém gosta do Nick Sirianni. Então, vou defender o A.J. Brown mais uma vez. Também tem isso. Prêmio de defensor do A.J. Brown. Tá bom. É o passador de pano oficial do A.J. Brown. Você tá igual... Patrocinado Caio Morari. Vem, A.J. Brown. Ele tava no podcast do Edelman e do Gronk, você viu? Essa semana atrás? Ele torce muito pros Patriots. Na apresentação, a gente tem que pôr o Caio na primeira fila, assim, ó. Álvaro, Go Pats. Marcos Negreto. Qual a série que você cita que o Vrabel falou sobre o quê? Eu coloquei o link aqui, é o Ford em Foxborough. Inclusive... Vai ter mais? Vai ter mais um último episódio da temporada saindo legal. em... Se eu não me engano, umas 3 semanas. O time tá terminando de editar agora. A gente vai soltar em português pra turma. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia depois pegar uns trechos e reagir. Legal também. Né? É. Legal. Boa notícia. Timóteo. Olha, se o Jerry Wilson passar para center, a posição de left guard vai ser um rookie novamente ou vamos buscar alguém mais experiente? A gente acha que seria bom buscar alguém experiente. Pelo menos 3 sacks no Super Bowl não foram culpa do Will Campbell, por isso eu confio nele. Ed, vamos buscar um rookie ou arriscar no cap e ir buscar o Max Crosby? Eu tô achando que não vai rolar, mas para mim o mais difícil, diz aqui o Timóteo, será o wide receiver 1. Acho que poderíamos ir buscar o Alec Pierce. Eu também acho. E um rookie? Também acho. Já temos o nosso rookie favorito, que é o Boston. Denzel Boston. Boston, London. Só pelo nome. Não, que ele parece o Drake London. Tá um corte aí nas redes sociais nossas. Aldo, para recebedores, principalmente na segunda rodada, nomes para ficar de olho são Jeremy Bernard, fiz jogo dele no college, Chris Bell e Chris Brazel. Alô, Brazel. Danilo, pão de queijo, valeu Danilo. Cairon Constantino, programa de alto nível como sempre, informação de qualidade faz a diferença. Ótimo conhecer os prospectos direto da fonte de New England, valeu. Obrigado, Cairon. Leonardo Andrade, Go Pats. Ele disse que conseguiu comprar a Jersey Rivalries do Diggs e a preta do meio com a logo do Super Bowl. Eu queria muito essa camisa, viu, Leonardo Andrade? Você queria também, Caio? Gostaria muito. Bom. Fica a dica. Pedro Moura, pão de queijo é bom demais. Fábio Magno, devemos focar nas trincheiras.
brutalidade no Super Bowl. Se tivesse parado o jogo corrido, a história seria diferente. Aliás, o Kenneth Walker não foi tagueado, né? Tá no mercado, tá livre. Tá no mercado. MVP do Super Bowl. Mas hein? eu entendo por quê. Porque ele se lesiona bastante. Durante a temporada regular ele não é muito consistente, mas contra o Patriots ele foi muito consistente. Muito. Running back dele também trabalhou um pouquinho, né? Acho que não foi só ele. Essa é a minha Quem? opinião. O running back dele. O Kenneth Walker. Não, você tá falando do Eu Sam tô pensando Darnold, no né? Sam Não, o Darnold, Kenneth desculpa. Walker, Eu não. tava entendendo no que eu Não, o QB. Sam Darnold, tanto que ele foi pra Disney já, junto com o Kenneth Walker. Um abraço também pro Daniel Prando, que colocou aqui pão de queijo, pro Marcos Gama, Let's Go Pets. Todos os comentários lidos. Deixa eu ver se no Spotify tem mais algum, enquanto eu penso na palavra-chave. Terno e gravata, pode ser? Terno e gravata. Gosta de terno e gravata? Vamos nessa? Ó, comentários aqui no Spotify. João Paulo Micheletti e o Patrick Medeiros. Valeu. Terno e gravata. Faz Patriots Honors. Patriots Honors. Patriots Honors? Ih, você travou, hein, cara? Agora você tá aqui. Patriots Honors, então. Atenção, se você chegou até o final, porque estamos no final mesmo, estouramos todo o tempo do mundo, coloca aí Patriots Honors, porque semana que vem você vai escolher ao longo desses dias. Semana que vem nós vamos apresentar os ganhadores para a Pets Nation dos melhores de 2025 e aí finalmente começar o ano novo. Tô te esperando, hein, Pets Nation. Caio Morari, grande abraço pra você. Até semana que vem de terno e gravata, será? Um abraço. Será? Valeu, galera. Até a próxima e Go Pats. Fica contando isso, depois ele vai fazer de casa. Ele vai fazer igual o William Bonner. Ele vai fazer Bermuda. Não, Mudas. vou tentar ir próxima Estilo semana. home office. Essa semana tá meio difícil. exato. Pensar nisso, viu? Valeu, De Caio. shorts e terno, né? O William Bonner apresentava o Jornal Nacional assim. Cauã Marinho, valeu, hein? Valeu, Conca, Pets Nation, Caio. Até a próxima. Estamos juntos. Kawai Marim, Caio Morari, Conrado Juliette, desejando a todos vocês uma excelente semana, uma excelente sequência de semana com tudo aqui da Pets Nation pra você no Semana Patriots. Tudo do New England Patriots pra você na Pets Nation. Vota aí nos melhores do ano. A gente volta semana que vem com muito mais e, como sempre, Go Pets!